Olá, acredito que já esteja no ar. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos para o nosso evento aí da Comissão Especial de Compliance da OAB do Rio Grande do Sul. Hoje nós vamos tratar de temas atuais de compliance, falar um pouquinho sobre a nova certificação em compliance da ISO 37301, com o Dr. Rogério Campos Meira, e também falar sobre exigências de programas de compliance em contratos com o Estado do Rio Grande do Sul, com os membros da CAGE, Dr. Felipe Andres Pisato Reis e Dr. Álvaro Luiz Gonçalves Santos. Eu gostaria de, então, fazer uma breve apresentação aqui do professor Dr. Rogério Campos Meira, que vai falar sobre a nova certificação em compliance ISO 37301. O Dr. Rogério Campos Meira, ele é diretor executivo CKO da ATSG, Academia Tecnológica de Sistemas de Gestão, auditor e líder de sistema de gestão com base em múltiplas normas ISO, professor convidado de programas de pós-graduação de diversas instituições de ensino superior nas áreas de riscos, compliance, sistemas de gestão baseados em normas ISO e auditorias de sistema de gestão. Então, gostaria de dar um bom dia, agradecer por ter também, doutor Rogério, aceitado esse nosso convite aí para falar sobre a ISO 37301, né? E passo a palavra para ti aí, para que possa nos brindar aí com todo o teu conhecimento. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, Cliverson, André, pela lembrança, pelo convite, Débora, Felipe, Álvaro, todos os demais que estão aqui conosco. Muito bem. Talvez valha a pena a gente começar lembrando que nós podemos enxergar desde o ano de 2009 uma tendência bastante clara em termos de normas ou de modelos de sistemas de gestão publicados pela ISO para que eles abordem, para que eles tratem temas, eu diria, mais estratégicos. Então, no ano de 2009, nós tivemos a publicação de uma norma que trata de gestão de riscos, ISO 31000, só por curiosidade. No ano de 2012, nós tivemos a publicação de uma norma sobre gestão da continuidade dos negócios, que seria exatamente aquilo que vem após o risco, né, ou após a efetiva materialização de um grande incidente. Em 2014, nós tivemos a publicação da antiga, hoje cancelada, ISO 19600, que tratava de compliance. Depois, em 2016, tivemos a publicação da 37001, antissuborno. E agora, em abril deste ano, abril de 2021, nós tivemos a publicação da ISO 37301. Na realidade, tem uma pequena tecnicalidade, ela seria, entre aspas, uma revisão, podemos dizer que ela é a sucessora da antiga 19.600. A 19.600 era uma norma que ela apresentava diretrizes, a 37301 ela é uma norma que apresenta requisitos. Essa tecnicalidade, na realidade, ela tem a ver com, até mesmo, eu diria, o modelo mental dos membros do comitê que estão a desenvolver a norma, e sempre que se está desenvolvendo uma norma cujo objetivo já seja o processo de certificação acreditada no planeta, então essa é uma norma que ela vai apresentar requisitos, certo? E esse é o caso. Então, ou seja, podemos dizer que o tema, que o assunto, ele amadureceu no planeta, falando em termos bastante abrangentes, e aquilo que era, entre aspas, apenas uma norma de diretrizes, se tornou, então, uma norma de requisitos. Esse é um detalhe que ele não é um detalhe pequeno, porque talvez vários que estão aqui nos acompanhando conheçam, no âmbito da Organização Mundial do Comércio, sempre é bom nós lembrarmos disso, existe algumas diretrizes que elas dizem o seguinte: qualquer exigência que seja baseada em uma norma internacional, isso não é considerado, repito, isso não é considerado barreira técnica ou barreira não tarifária. Ou seja, no momento que você tem uma norma ISO, e as normas ISO elas atendem todos os requisitos da OMC, em termos de processo consensual, etc., isso não é considerado, não pode vir a ser considerado nenhum tipo de barreira ao livre comércio mundialmente falando. Muito bem, então, desde abril, nós temos já esta norma publicada contendo requisitos. O comitê técnico que desenvolve, que é o responsável pela norma de compliance, é o mesmo responsável pela norma de antissuborno,
é o mesmo responsável pela recentemente publicada norma de sistemas de gestão de denúncias. Essa, sim, ainda é de diretrizes e também estão trabalhando em uma futura, em brevemente vai estar saindo, a 37.000 redonda, 37000, que vai tratar de governança. Até o momento, o planeta não tem ainda um modelo universal, um modelo internacional que aborde governança. O que existem são várias iniciativas de países. Muito bem. Qualquer certificação ISO, na realidade, a gente poderia dizer que isso nada mais é do que uma demonstração de confiança. Então, se eu sou um consumidor, se eu sou um cliente, se eu sou uma parte interessada qualquer, seja ela pessoa física ou jurídica, eu posso ter uma maior confiança em uma determinada organização que me apresenta uma certa certificação. Para isso, então, quando eu mencionava até a figura da certificação acreditada, o que existe? De fato, assim como a gente tem um fórum que é a própria ISO, um fórum planetário a respeito de desenvolvimento de normas, nós temos um fórum que também trata de certificação. E esse fórum define algumas regras que vão ser universalmente aplicáveis a respeito do processo de certificação. Aqui no Brasil, nós temos um acreditador. A maioria dos países tem apenas um acreditador, alguns têm mais de um, isso não há nenhum tipo de limitação. E o nosso acreditador é o Inmetro, ou especificamente a CEGEC dentro do Inmetro, que é quem acredita os organismos de certificação que, por sua vez, vão certificar organizações, sejam elas públicas, privadas, etc. Até por curiosidade, né, um belo exemplo bastante próximo nosso aqui de certificações em organizações públicas nós temos no Peru, né, na norma antissuborno. Tá? A bem da verdade, até o momento, e isso eu acredito que ainda esse ano esteja equacionado, nós não temos ainda no Brasil a acreditação para a certificação ISO 37301, mas daqui a pouquinho vai estar disponível. Alguns países já se anteciparam um pouco em relação a isso. Também uma pequena tecnicalidade. O que ocorre é que, além da norma em si, é necessário uma norma que estabeleça os requisitos para os auditores. Essa norma deve estar sendo publicada no próximo mês. Alguns países optaram por aguardar a publicação definitiva, outros já se anteciparam com o compromisso dos certificadores que, logo a norma estivesse disponível, eles fariam uma verificação se os seus auditores atendem os requisitos aplicáveis. Mas, muito bem, quando a gente está falando, então, da certificação de uma organização em um sistema de gestão de compliance, a gente está falando de uma estrutura sistemática e sistêmica, isso é muito importante, que essa organização demonstre essencialmente para duas coisas. Primeiro, que ela consiga identificar e gerenciar os seus riscos de compliance. E, na ótica dessas normas, o que seria um risco de compliance? Seria o risco de eu deixar de atender uma obrigação, e obrigação, na terminologia da norma, é qualquer coisa que englobe requisitos e compromissos. Requisitos é tudo aquilo que for compulsoriamente aplicável à minha organização, então entra aí toda a nossa estrutura legal, etc. e tal. E os chamados compromissos é tudo aquilo que a organização deliberadamente, voluntariamente optou por definir. Podem ser metas, procedimentos internos, etc, etc, etc. Muito bem. E por que isso? Por que ela equipara, por assim dizer, os dois? Né? Porque, na realidade, um dos principais conceitos que está embutido nessa norma é que a organização desenvolva efetivamente uma cultura de disciplina. Então, eu posso dizer que por trás dessa determinação, o raciocínio é o seguinte: se uma pessoa tiver que ficar pensando, bem, isso aqui, se eu deixar de cumprir, eu estou descumprindo um requisito, eu estou descumprindo alguma coisa que é legal. Isso aqui, se eu deixar de cumprir, eu estou apenas deixando de cumprir uma regra interna. Então, isso aí traria uma enorme dificuldade até para as pessoas, para elas saberem em que situação que elas se encontram. Então, nesse momento, a norma ela trata por obrigação tudo aquilo aqui, é a teoria dos conjuntos pura, né? Então, soma tudo que é requisito com tudo que for compromisso. Muito bem, então, a organização ela precisa identificar quais são essas obrigações compostas por requisitos e compromissos, e ela, a partir de então, ela vai definir quais são os seus riscos. Sempre que eu tenho conversado, agora menos em função da pandemia, com conselhos de administração, fazer um pequeno parênteses, isso é uma particularidade de algumas poucas normas ISO do sistema de gestão, que é o caso da 37301,
ela chega, ela atribui responsabilidades não apenas para a alta direção, não apenas para o nível executivo, mas para aquilo que nós poderíamos chamar genericamente de uma instância de governança. Se for uma sociedade anônima, por exemplo, um conselho de administração, mas, enfim, aquela instância que seja responsável por supervisionar o desempenho dos executivos. Essa é uma primeira distinção bastante importante nessa norma. Pois bem, então, nesta abordagem, o que a organização precisa? Ela precisa ter um comprometimento muito visível, muito evidente, não só, então, dessa instância de governança, como também do seu mais alto nível executivo, de comprometimento com o estabelecimento e cumprimento de regras, com o desenvolvimento disso que eu chamava ainda há pouco de uma cultura de disciplina, ou seja, é aquele desejo e aquela disseminação não formal. Isso talvez seja uma das questões mais importantes, né? Muitas vezes, e a gente tem aqui talvez aí uma característica latina muito forte, né, de enxergar regras, quaisquer que sejam, como um mero formalismo, né? Eu confesso a vocês que algumas poucas coisas me fazem colar as placas, né? Uma das que me faz colar as placas é quando alguém me diz que, seu Rogério, nós precisamos, isso aqui é uma mera formalidade. Eu confesso que eu colo as placas e eu digo, não, agora nós vamos conversar aqui de duas uma. Ou a gente vai entender para que isso aqui serve ou eu não vou fazer. Mero formalismo eu não falo. Não existe, no meu modelo mental, não existe mero formalismo. Isso não existe. Ou eu tenho que entender exatamente para que serve aquilo ali, aí nós vamos fazer com todo prazer, ou aquilo não serve para nada, porque quando o sujeito está me dizendo que é uma mera formalidade, ele está dizendo que não serve para nada. Ele vai querer perder o tempo, vai querer que eu perca o meu. Né? E isso pode parecer um detalhe, mas isso é importantíssimo, isso faz toda a diferença quando nós estamos falando de criar uma cultura voltada à disciplina. Ou seja, e isso é requisito das normas, tá? Que as pessoas compreendam os riscos envolvidos com a inobservância de um procedimento qualquer. Pessoal, isso vale para tudo. Então, isso talvez seja o grande desafio das organizações. Ter muito claro quais são todas as suas obrigações e conseguir conscientizar as pessoas sobre o que pode acontecer quando eu descumpro, quando eu deixo de observar uma determinada obrigação. Vejam, isso aí vale desde aquele nosso colega que está na recepção identificando visitantes. Ele tem que entender por que ele tem que fazer aqueles rituais, aqueles protocolos. Então, se diz lá que eu tenho que registrar ali o nome, um número de documento, etc., 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 ou, nos dias de hoje, que eu verifique se o sujeito está portando um carnê que tenha sido vacinado, ou que eu cheque a temperatura, ou que ele me apresente um resultado de um exame de Covid, ou coisa que eu valha, recente, isso tudo não são formalismos, é porque alguém fez uma avaliação de riscos. A lógica dessas normas é a seguinte: a partir da avaliação de riscos, eu defino controles operacionais. Esses controles operacionais nada mais são do que políticas, procedimentos, instruções, regras, protocolos, treinamentos, tudo, que me permitam assegurar que eu estou mantendo os níveis de risco que a minha organização considerou aceitável dentro dos limites que ela estabeleceu. Pura e simplesmente é isso. Ou seja, o que está por trás desses modelos é que eu vou assegurar previsibilidade dos meus resultados, em todas as dimensões que vocês possam imaginar, ou que a organização esteja querendo imaginar ou considerar. E para eu obter essa previsibilidade, eu tenho que resolver variabilidade de processo. O que ocasiona variabilidade de processo? São fontes de variável. E essas fontes, eu poderia chamá-la de risco. Então, no momento que eu tenho os riscos que estão associados, que estão incorporados aos meus processos, que eu identifico esses riscos e eu mantenho esses riscos dentro de níveis aceitáveis através dos meus controles, eu vou ter alguma coisa muito parecida com o que ela está chamando de um sistema. Perdão. Muito bem. Esses riscos, então, no modelo de compliance, eu diria que eles têm duas grandes famílias. Um é esse que eu falei, ou seja, os riscos de eu deixar de atender qualquer tipo de obrigação, e outro são os riscos que eu esteja favorecendo, no bom sentido, não vamos ser tão literais, ou ao menos facilitando de alguma maneira ou permitindo algum tipo de fraude.
E aqui entra um ponto bastante interessante também, e nós temos hoje o que se chama de pirâmide, ou pentágono da fraude, né? É um brasileiro, o Renato Santos, que inclusive há poucos dias eu fiz uma live com ele no nosso canal, e que ele foi responsável por inserir a quinta variável, o quinto elemento nesse pentágono. E destes 5 elementos, que eu acredito que seja familiar a muitos ou a todos aqui, 2 deles a organização consegue atuar sobre. 3 deles, eles são de foro absolutamente íntimo e não tem nada que no nível organizacional, estejamos nós falando aí de um órgão público ou privado, que essa entidade consiga fazer. Quais são os 2 que as organizações conseguem atuar e que esse modelo, a 37301, vai requerer que ela efetivamente atue? Eu consigo atuar, número 1, nas vulnerabilidades, ou seja, se eu demonstrar para as pessoas que eu estou permanentemente aprimorando os meus controles, ou seja, que eventuais coisas, situações que passariam desapercebido, agora elas serão detectadas, isso é um dos 5 elementos da pirâmide que eu, organização, consigo atuar, e o outro é o que a gente poderia chamar de disposição ao risco, ou seja, eu vou mostrar para as pessoas que os meus mecanismos de controle estão sendo aprimorados e que nós temos uma política de consequências. Ou seja, se, por um lado, a probabilidade do sujeito ser detectado ela está aumentando, e se essa situação for detectada, vai haver a aplicação de uma política de consequências. Uma questão muito importante, e eu fico, neste momento, até muito agradecido, porque eu acredito na possibilidade de a gente estar disseminando esses conceitos, que eu tenha recebido esse gentil convite de vocês. Aqui tem um ponto muito importante, que é o seguinte: vejam, mesmo uma política de consequências, que, obviamente, em um sistema onde eu envolvo aí questões policiais, do próprio judiciário, etc., eu já teria resolvido a questão, aplicando a penalidade onde eu deveria ou eu precisaria aplicar. Na ótica dos sistemas de gestão, isso aí seria apenas, digamos, a correção. Eu estou atacando o efeito, eu não estou atacando a causa deste desvio, deste problema. E só para vocês terem uma ideia, que só por curiosidade foi exatamente o objeto dessa live que eu fiz com o Renato Santos, muitos aqui devem ter lido, há poucas semanas, nós tivemos um exemplo muito interessante vindo da Espanha, onde o próprio sistema judicial espanhol criou algo que eu tenho chamado carinhosamente de corruptos anônimos. Tá? Ou seja, eles têm lá, eu não me recordo agora, são 2003 ou 2004, apenados porque foram condenados em crimes do colarinho branco. E os espanhóis perceberam que corrupção é algo que pode ser classificada como um vício, é uma adição. E este corruptos anônimos, então o sistema judicial espanhol colocou à disposição desses 2003, 2004, não me recordo agora, que eles participem desses grupos. Tá? Aí sim eu estou indo na ação corretiva, eu estou atacando a causa, porque eles perceberam que, ok, o sujeito vai lá, vai pagar a pena dele, seja ela de X, Y anos, não importa, mas esse sujeito vai sair, vai ser contratado por outra organização e vai continuar repetindo aquele comportamento. Né? Então, e aí eu acho muito bacana, então, estar com esse público aqui, a gente tem que ter isso muito claro, né? Na ótica de um sistema de gestão, enquanto eu não resolver a causa, e essa causa ela pode ser, inclusive, como esse exemplo que eu citei agora, do próprio sistema judicial espanhol, muito recente essa decisão, e também voltando àquilo que nós já havíamos comentado, que é eu aprimorar os meus controles, né? Ou seja, aquilo que poderia passar, agora eu vou ter um controle mais preciso que vai assegurar que essa situação seria detectada e será tratada. Essas normas, então, se nós fôssemos aqui eleger alguns elementos-chave para esse sistema, seguramente o comprometimento, e aqui eu reforço aqueles termos, né, visível, público, efetivo, da alta direção e do conselho, da instância de governança, chamemos como quisermos, um modelo muito robusto para detecção, tratamento, gerenciamento dos riscos de compliance. Vejam, na concepção das normas ISO, compliance, que a gente poderia, inclusive, traduzir ou não para conformidade, normalmente não se tem traduzido, porque conformidade eu poderia ter uma acepção um pouquinho diferente aqui em português, mas esse compliance significa eu estar em conformidade com tudo aquilo que é regra que se aplica ao meu negócio.
não importa de onde ela tenha vindo e de que perspectiva ela trate, se é ambiental, trabalhista, tributária, não importa, e incluindo as minhas regras internas, volto a insistir. Então, um comprometimento muito visível, claro e genuíno, eu diria, da alta direção e instância de governança, um mecanismo robusto. Quando eu estou falando de mecanismo robusto, isso não significa um mecanismo complicado ou complexo, né? Ele pode ser o mais simples possível, mas que ele de fato funcione. Quando a gente está falando de gestão de risco, é muito importante que eu tenha a figura da multidisciplina ao avaliar os riscos. A própria 31.000 ISO, que eu citei lá no início, que trata de gestão de riscos, ela é muito feliz ao adotar a palavra reconhecer antes da palavra risco. Eu só consigo reconhecer o que eu conheço. Isso não é jogo de palavras, eu só consigo reconhecer o André porque eu o conheço, eu só consigo reconhecer o Cliverson porque eu o conheço. E quando eu estou falando de risco, se eu não conheço um determinado risco, ele pode estar na minha frente, eu não vou reconhecê-lo. Só por curiosidade, para vocês verem como isso é aplicável, em 2001, nós tivemos o 11 de setembro, vamos completar 20 anos, lamentavelmente agora, e a partir desse momento se descobriu, passou a se conhecer que haveria o risco de nós termos dentre os passageiros terroristas. Então, as autoridades aeronáuticas mundo afora optaram por decidir que as portas, a porta que dá acesso ao cockpit de todas as aeronaves comerciais, elas deviam ser blindadas e durante o voo elas só poderiam ser abertas de dentro para fora. Um dos membros lá, um dos pilotos, teria que apertar um botão para liberar. Então não tem senha, não tem digital, não tem nada que de fora para dentro você consiga abrir ela. Isso funcionou, salvo engano, até 2015 muito bem, quando nós tivemos aquele terrível acidente do Germanwings, onde um copiloto resolveu se suicidar nos Alpes franceses e aproveitou para suicidar aproximadamente ali mais de 200 pessoas, que não estavam todas elas, digamos, querendo se suicidar exatamente naquele momento, né? E a partir de então, inclusive o Brasil, só por curiosidade, foi um dos primeiros países que a autoridade aeronáutica definiu essa regra, que hoje já vale mundo afora, que diz o seguinte: a cabine não pode ficar só com um piloto. Então, se um deles sair para ir para o banheiro, tem que entrar um comissário. Antes que alguém pergunte se o comissário vai pilotar, o comissário não vai pilotar, obviamente, mas ele vai apertar o botão para abrir a porta se ele perceber qualquer situação. Antes que alguém me diga também que isso aí não vai resolver absolutamente, sim, não vai resolver absolutamente, mas as duas várias para risco são probabilidade e impacto. A probabilidade de eu ter um suicida, ela é uma. A probabilidade de eu ter 2 suicidas simultaneamente, ela é muito menor, me parece óbvio. Então, por que eu estou trazendo esse exemplo da vida real? Para a gente ver que, então de 2000 a 2015 a gente ficou vulnerável. Sim, a gente estava vulnerável, mas eu não tinha como reconhecer algo que eu não conhecia. Então, se eu não tinha um histórico de piloto suicida, como é que eu vou reconhecer esse risco? Mas isso, na realidade, a mensagem que eu estou querendo passar, e que ela é extremamente importante, é que essa metodologia, essa abordagem para a gestão de risco, quando eu digo que ela tem que ser viva, ela é uma metodologia de aprendizado, ela tem que se retroalimentar. Então, aquele negócio, se você chegar numa organização, o sujeito tem lá um binder, um arquivo, uma pasta AZ ou algumas coisa mais linda, maravilhosa, tem matrizes excelentes no computador, lá um troço da NASA, só que ela não é viva, ela não é atualizada, ele não está incorporando o aprendizado dia a dia naquela matriz. Porque, vejam, ainda ontem, só por curiosidade, para a gente ver como isso é vivo, tá? E eu compartilhei aqui no grupo da família, né? Eu recebi um WhatsApp de uma pessoa que se propondo a agendar coleta de sangue pelo SUS. Fora de brincadeira. Eu imediatamente, ainda coloquei aqui no grupo de casa, eu falei, o golpe está aí, tá? Quem quer? Cara, desde quando o SUS faz coleta domiciliar sem eu ter pedido, sem ninguém ter mandado, o sujeito me fica do nada lá, com um número, não era nem um número de 3 dígitos, era um número de celular. A criatura manda lá uma mensagem, estou querendo agendar a coleta. Coleta do quê, minha senhora? Eu dava para ver que era uma senhora pela foto, suponho, não tenho nenhuma evidência, mas a foto era de uma senhora. Coleta do quê, minha senhora? Coleta de sangue, pelo SUS. Falei, muito obrigado, não tenho nenhum interesse em fazer coleta de sangue pelo SUS. Aí ela usou mais meia dúzia de argumentos, sabe? Então, mas é isso, você só vai conhecendo, e aí à medida que você conhece, você tem que ir lá e atualizar, né? Porque digamos que a criatividade... Vejam, a 37301, ela também tem, eu havia mencionado uma particularidade, que é a questão dela endereçar também os níveis de governança. Ela também tem uma segunda particularidade que não está presente na maioria das normas de sistema de gestão da ISO,
mas que na de compliance está, na anti-suborno está, na segurança da informação está, que é a norma se preocupar também eu digo, com desvios intencionais. A grande maioria das normas ISO, elas partem da premissa que, se algum desvio houve, é porque houve uma falha no sistema de gestão daquela organização que permitiu que alguém que, sem querer gerar uma não conformidade, gerar um desvio, aquele sujeito saiu de casa, foi para o trabalho, ele não tinha a intenção de gerar nenhuma não conformidade, mas por alguma falha de treinamento, de informação, seja lá o que for, ele acabou gerando. Na norma de compliance, além destas, que a gente tem que considerar, que a organização precisa considerar, ela também tem que considerar a possibilidade de alguém deliberadamente estar buscando driblar o sistema em benefício próprio, seja lá o que for, certo? Então, falei do comprometimento, falei da abordagem de riscos, já havia mencionado, mas eu reforço, eu ratifico a questão da cultura, isso sem sombra de dúvida, e eu estou insistindo nisso, pessoal, porque os principais líderes, eles têm que dar exemplos. Lamentavelmente, e todos aqui são maiores de idade vacinado, vocês sabem que em muitos casos, isso também faz parte talvez de uma cultura latina nossa, eu costumo dizer que a gente tem dois tipos de líderes, né? Nós temos aqueles que eles, como modelo mental, ele acredita que ele está acima das regras, então as regras valem para todo mundo a partir dele para baixo, ele está fora, né? E aí eu estou me referindo a coisas básicas, do tipo até mesmo eu chegar numa organização que ela tem uma regra lá que todo mundo, está escrito, não fui eu que escrevi, tem que portar o crachá em local visível. Acredito que todos aqui contem nos dedos de poucas mãos a quantidade de altos executivos que vocês conhecem que obedecem a essa regra que está escrita em algum código, em algum documento da própria organização, né? Então, esse é um modelo mental. Eu considero que as regras valem para todos, exceto para mim. O segundo modelo, que é o esperado aqui neste caso, aliás, mais do que esperado, ele é requerido, são aqueles que percebem que ele é o primeiro a dever dar o exemplo, né? Custe o que custar. Então, você vai ter linha no refeitório, vai cumprir a fila no refeitório, se tem que estacionar de ré, ele vai estacionar de ré, se ele tem que passar por um raio-x, ele vai passar pelo raio-x e assim por diante. Isso é muito importante. Tanto que, hoje, isso aí consta num dos anexos da norma, né, quando ela vem lá com exemplos de como é que se demonstra ou se evidencia uma cultura de compliance, ela diz que uma das formas é o tratamento similar a situações parecidas, independentemente do nível de quem está envolvido, né? Então, falamos de comprometimento efetivo de executivos, de instância de governança, falamos de gestão de riscos, falamos de cultura, que seguramente é uma dos maiores desafios, né, para a gente ter alguma coisa bastante sólida, robusta. Nesse sentido, só por curiosidade, a própria norma requer que haja reforço de comportamentos aderentes. Então, eu sempre lembro que talvez mais até, ou no limite equivalente, né, a aplicação de sanções, trata-se da gente divulgar situações onde houve um comportamento bastante aderente e que demonstrasse os valores da organização, né? Isso costuma ser muito efetivo, porque as pessoas vão ler aquele relato em um mural, em um jornal interno, coisa que eu valha, não importa, e elas vão dizer, poxa, olha que interessante, esse tipo de comportamento é valorizado pela organização. Se eu também quero ser valorizado, então seria importante que eu tenha alguma historinha, né, que eu seja aí o protagonista de uma historinha similar a essa, para que eu também tenha essa mesma visibilidade que o meu colega teve, tá? Eu já tive casos bastante interessantes sobre isso, né? E aí entra uma questão muito interessante, que é quando nós falamos de um sistema de gestão que ele está baseado em padrões, que é o que a ISO busca, esses padrões, para um padrão ser efetivo, ele precisa guardar algum grau de flexibilidade, obviamente, dentro do limite possível. Não estou falando aqui que é uma esculhambação, não é isso. Mas quando eu amarro, quando eu restringo qualquer tipo de flexibilidade para o executante, para o ator de um determinado procedimento, na realidade, eu estou dando um tiro no pé. O que eu estou fazendo é completamente ineficaz, ele dá um efeito absolutamente contrário
na busca da padronização. Quer dizer, então, até onde possível, eu preciso deixar algum espaço de flexibilidade para o executante de um determinado procedimento, porque senão ele não vai ter para onde sair. Né? Ele só vai dizer, olha, o meu procedimento me impede, tá bom, e aí você não tem o que fazer. Ele entra em loop. Tá? Isso é muito grave. Tá? Eu preciso ter essas saídas e as próprias normas prevêem mecanismos. Eu posso ter cadeia de ajuda, posso ter uma porção de coisas, posso ter uma base de conhecimento compartilhada, não importa, até porque, não esqueçamos, os procedimentos, os controles, eles são estabelecidos para as condições normais de temperatura e pressão. Né? E a gente sabe que na vida real é muito comum que eu não consiga iniciar o meu processo na etapa 1, por processo aqui eu não estou me referindo apenas a processo judiciais, mas processo como um todo, qualquer conjunto de atividades que transformam entradas em saídas, né? Que eu consiga sair da etapa 1 e chegar na última etapa sem nenhum tipo de dúvida, sem nenhum tipo de desvio. Isso é absolutamente raro, para não dizer impossível de acontecer. Então, na medida que eu tenha esse comprometimento dos nossos principais líderes, que eu tenha uma boa abordagem para riscos, que eu tenha uma boa abordagem, uma abordagem inteligente, moderna, para criar esses padrões, e que eu tenha uma cultura positiva, de disciplina bastante disseminada, a gente começa a ter as bases, eu diria, estabelecidas para um sistema de gestão efetivo e que estaria alinhado com a 37301. Bom, dedicar alguns minutinhos só para um rápido entendimento sobre o processo de certificação, né? Eu comentei lá no começo, então, que nós temos acreditadores, organismos de certificação e depois as organizações certificadas. Então, o processo de certificação, ele passa por uma etapa que a gente chama carinhosamente de auditoria, que é onde um organismo de certificação, e se nós fizermos o paralelo aqui, por exemplo, com a ISO 37001 anti-suborno, a 37001 anti-suborno no Brasil, acreditados pelo Inmetro, nós temos, se não me falha a memória, uma dezena de organismos de certificação. Alguns genuinamente brasileiros, outros que são estrangeiros, mas possuem operação aqui no Brasil. Tá? Então, seriam 2 famílias aí. Esses organismos, a empresa interessada ou a instituição interessada, ela contata, ela seleciona por algum critério, vai ser feito todo um planejamento da auditoria, e essa organização, então, vai receber auditores externos que vão verificar o desenho, como é que essa organização desenhou a maneira pela qual ela atende um determinado requisito normativo, no caso a gente está falando de 37301, vão verificar se aqueles processos, aqueles procedimentos, aquelas políticas que foram estabelecidas são cumpridos na prática, e se tudo for certo, eles vão recomendar a certificação dessa organização. Um detalhe importante, nunca esqueçamos que um modelo ISO, ele é sempre um modelo, ele é sempre um referencial externo. Todas as normas, ISO, absolutamente todas, elas deixam muito claro que cada organização, independentemente de porte ou segmento, o que ela vai precisar é adaptar os seus mecanismos de gestão para que ela atenda os requisitos de uma determinada norma, certo? Então, eu não vou escrever documentos, ou seja lá o que for, que não façam sentido para a minha organização. O entendimento do contexto, do cenário de uma organização, do porte, do perfil das pessoas, da complexidade dos seus processos, da tecnologia que ela usa, isso é absolutamente vital para que eu faça um desenho inteligente, certo? Eu costumo dizer que na adoção de uma norma, existem 3 verbos que as organizações deveriam conjugar ou conjugam. Inicialmente, ela se torna adepta. Então, qualquer organização, de qualquer um dos senhores e das senhoras que está aqui nos assistindo, pode se tornar adepto. Olha, eu li alguma coisa, vi aí um papo sobre a 37301, vou embarcar nessa. E uma vez que ela se torna adepta, em algum momento ela vai decidir adotar. Então, adopt, ou adepta, adotar. E a partir daqui, o que ela vai fazer é adaptar. Então, ela precisa adaptar as suas práticas de gestão, a sua maneira de gerenciar o seu negócio para atender um determinado requisito. E, para concluir, uma provocação, ela é bastante disseminada em termos de planejamento estratégico, mas eu gosto de provocar que isso também pode ser aplicado na decisão de adoção de uma norma ISO qualquer,
que é uma ferramenta, em inglês a sigla é SWOT, em português tem até uma sigla bonitinha, que é fofa, que representa forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Então, eu posso decidir aplicar, adaptar a minha organização a um modelo desses por uma força. Então, eu já tenho uma abordagem bastante interessante e eu quero garantir que isso aqui vai se perpetuar perdão, ao longo do tempo. Então, essa seria um dos 4 motivadores, um dos 4 direcionadores, um dos 4 drivers para a adoção deste modelo pela minha organização. O segundo é uma oportunidade. Eu estou percebendo que nenhuma organização no Rio Grande do Sul, no Brasil, na América do Sul, no planeta, no meu segmento de atuação, por exemplo, já buscou esse tipo de certificação. Então, é uma oportunidade de eu ter um diferencial. Ela pode ser uma fraqueza. Eu estou tendo problemas, posso estar tendo problemas com alguma autoridade, inclusive, posso estar aí precisando fazer algum acordo de leniência, e eu vou usar, então, esse modelo para me ajudar a solucionar isso. E pode ser uma ameaça, né? Eu posso ter um doador, um acionista, uma outra parte interessada qualquer que me diga, olha, se você não me aparecer com esse certificado, você não vai mais atuar nesse segmento, não vai mais vender para mim ou coisa que eu valha, né? Lembrando, quando eu comentava até de fraqueza, eu comentei acordo de leniência, né? A própria legislação brasileira anticorrupção, da mesma forma que muitas ao redor do planeta, ela sempre tem, em algum momento, aquela diretriz de que no momento de se determinar a sanção, a penalidade, alguma evidência de existência de um programa de integridade, uma abordagem de integridade efetiva, aquilo deve ser considerado como atenuante ou alguma coisa muito parecida com isso, né? As normas ISO, vocês devem ter visto que eu mencionei a palavra programa somente agora, né? Elas não usam programa, elas usam sistema, né? Até porque o programa ele pode ter, não, ele tem início, meio e fim, né? Para quem lembra do programa do Chacrinha, ele dizia que o programa dele só acabava quando terminava, né? Então, é por isso que esses modelos, eles optam sempre, e lá pelas tantas eu usei 2 palavrinhas que elas parecem similares, na raiz elas são idênticas, mas tem diferença, que são abordagens sistêmicas e sistemáticas. Muito bem. Com isso, eu creio que eu consegui dar uma varrida sobre o que é esta tal de 37301, espero ter sido minimamente claro, mas agora vamos ter nossa possibilidade de interagir com o que apareceu de dúvidas. Quem sabe temos algumas mais fáceis ou mais difíceis, e vamos a elas, então. Acho que você está no mudo, Débora. Perdão. Muitíssimo obrigada pela excelente explanação e provocação que fizeste com as suas colocações. Tu falaste e me chamou a atenção em cultura positiva de conformidade. Uhum. Nós podemos afirmar que com a nova certificação há uma excelente oportunidade para trazer maior robustez aos processos de conformidade das organizações? Sim. Sem sombra de dúvida. Obviamente, eu não vou dizer, não chega a ser o conflito de interesse, né? Mas eu sou um apaixonado e eu acredito nesses modelos, né? Eu acredito que quando você aplica o modelo do PDCA, o planejar, fazer, verificar e agir, que está por trás de todos esses modelos, você efetivamente ataca causas de problemas e você está arrumando a melhoria. Sim, é perfeitamente possível, né? Isso vai ser um belo selo, uma bela forma de demonstrar que a organização está imbuída e possui uma abordagem robusta para tratar disso, sem sombra de dúvida. Nós temos a nova lei de licitações, né, de 1º de abril de 2021, e ela chama a atenção em alguns pontos, né, a gente até tem falado, se a gente não conseguiu com essa nova lei uma super aeronave como gostaríamos, né, com todas as evoluções que entendemos necessárias, nós temos uma visível melhoria em muitos aspectos em relação à nossa Lei 8666. Nós temos, por exemplo, no artigo 42, a previsão expressa de certificação de ABNT. Nós temos como critério de desempate entre empresas a existência de planos de conformidade, enfim. Como tu vês a nova ISO diante da lei de licitações, da nova lei de licitações e as oportunidades que as organizações têm a partir disso? Perfeito. Por isso que ali no finalzinho eu falei exatamente daquelas 4 letrinhas, né? Ela é, sem sombra de dúvida, uma bela oportunidade. Veja,
A nova legislação ela é absolutamente clara, ela virou critério de desempate, isso é inequívoco. Né? Então, por que eu vou esperar que alguém me exija ou que eu esteja numa situação, por exemplo, de um acordo de leniência com alguma autoridade, temos alguns aqui presentes, e eu vou fazer isso aí de forma reativa, se eu já posso fazer desde já, então eu vou ter a vantagem de ter pontos num eventual critério de desempate. Se, eventualmente, amanhã ou depois, eu me envolver em algum ato que possa me levar a um acordo de leniência, eu já vou ter toda a minha estrutura demonstrando que, olha, a minha abordagem preventiva, eu tenho todos os controles, isso aqui a gente evitou, eu tenho mecanismos detectivos, foi detectado, foi tratado, mas escapou. Né? Obviamente, nenhum modelo ele é isento de falha de desvio, mas aquilo demonstra com muita profundidade o objetivo da organização em estar perseguindo abordagens preventivas, detectivas e de solução de qualquer tipo de mal feito, com certeza. Né? São as 4 letrinhas. Não tem por que eu esperar nem pela fraqueza, nem pela ameaça. Né? Eu posso avançar na oportunidade. A nova ISO 37301 interage com ISOs como antissuborno, de gestão de riscos, entre outras. Quais as diferenças que tu apontaria entre elas e os pontos em comum, assim, que elas se somam para as organizações? Muito bem. Se a gente lembrar a teoria dos conjuntos, eu posso afirmar e afirmo que a 37001, antissuborno, ela está contida na 37301, que é a compliance. O que a 37001 faz é que ela dá um zoom no tema suborno. Um pequeno disclaimer aqui, o Cleverson fez aqueles, aliás, o próprio áudio da OAB já havia feito inicialmente, mas aqui um pequeno disclaimer, né? Apesar da própria norma usar a palavra antissuborno, se a gente olhar a definição dela, que, aliás, é a própria definição legal que a gente tem no Brasil, normalmente, quando a gente ouve a palavra suborno, a gente está imaginando alguma movimentação em espécie entre um agente privado e um agente público. E, na realidade, eu sempre gosto de salientar que é bom a gente ler as definições, né? Eu prefiro, pessoalmente, usar a palavra benefício indevido, porque é a definição que a norma adota, e ela pode se dar, inclusive, de privado para privado, dentro da própria organização. Então, ela é muito mais ampla e serve para a gente dar uma chacoalhada nas pessoas. Então, o que a 37001 faz em relação a 37301? Ela dá um zoom. Então, por exemplo, se na 37301, em termos de controles operacionais, a norma permite que a organização escolha aqueles que ela deseja implementar para manter os seus riscos dentro dos níveis tolerados por ela mesma definidos, ou na 37001 ela pega e já prescreve algumas famílias de controles. Essa é talvez a principal diferença. É como se eu pegasse os meus riscos de compliance como um todo e eu desse um zoom na questão suborno, na questão benefício indevido. Então, essa é a relação com a 37001. Com relação a 31000, 31000, ela tem uma particularidade inicial, que ela não é uma norma de sistema de gestão de riscos, ela é uma norma de gestão de risco, e ela contém diretrizes. Muito provavelmente, sempre que eu dava aquela ênfase, quando eu dizia que um dos pilares de um sistema de gestão baseado nessas normas é uma robusta abordagem para gestão de riscos, a 31000 pode ser uma belíssima alternativa para eu fundamentar essa minha abordagem de gestão de riscos. Tá? Essa seria a relação. Com a pandemia, os novos riscos cibernéticos não têm como falar em risco em grande parte das organizações sem considerar o risco de proteção de dados e de segurança de informação. Uhum. Para que uma organização atue neste segmento da TI, é preliminar na ISO 37301 uma certificação no segmento da SI com a família 27000 da ISO? Perfeito, boa questão. Veja, numa figura preliminar, em versões anteriores à publicação final da ISO 19600, que é a precursora da 37301, nós tínhamos lá um gráfico de pizza, sabe aqueles círculos com várias fatias? É uma pizza. E mesmo hoje, na 37301, a gente encontra isso de forma textual, que ela diz lá pelas tantas o seguinte, abre aspas, a organização precisa definir quais riscos
ela vai tratar aqui através, digamos, da 37301 ou do sistema de gestão de compliance. Por que isso? Porque nessas minhas várias fatias de pizza, obviamente, eu posso ter riscos à qualidade, posso ter riscos ao meio ambiente, riscos à saúde e segurança das pessoas, riscos relacionados à segurança e ou privacidade da informação, e assim, riscos financeiros, riscos estratégicos e etc. Então, na realidade, e não estou fugindo da questão, a resposta é, se uma dada organização já tiver uma certificação 27001 e ou 27701, que é a de privacidade das informações, o que aconteceria? Ela poderia, digamos, dentro do seu sistema de gestão de compliance, reconhecer que estes riscos já estão tratados lá, eu não precisaria redundar. Mas ela não obriga que eu tenha aquela certificação, eu posso tratar esses riscos pelo meu sistema de gestão de compliance, mas, obviamente, eu vou ter que endereçar eles, porque é uma família de risco considerável, não tem a menor dúvida. Tá? Agora, se a organização vai querer ter a coleção de todas as outras ISO e tratar como compliance só o que sobrar, o que não tiver coberto por nenhuma, também é uma opção. Tá? Todas essas normas, hoje em dia, isso é importante que fique claro, a ISO criou um padrão para as normas de sistema de gestão no ano de 2012 e que foi revisado agora em 2021, em maio. Ou seja, todas as normas ISO do sistema de gestão publicadas a partir do ano de 2012, elas têm necessariamente a mesma estrutura, a mesma itemização, os mesmos números de requisitos. Então, a integração, hoje, de várias disciplinas da gestão, ela é extremamente fácil por qualquer organização, de qualquer segmento, qualquer porte. Nós temos mais uma questão aqui do público. Dentro da ISO 37301, está incluído estar de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados? Com certeza, ele é um requisito, quando eu disse lá que ela foca obrigações significa requisitos e compromissos, sim, ele é um requisito que vai se aplicar à minha organização e ele está associado ao meu negócio, então, obrigatoriamente, eu precisaria ter uma abordagem sistêmica e sistemática para atender a LGPD, e a LGPD é uma que a 27701, mais especificamente, pode contribuir fortemente com o atendimento, ou assegura o atendimento, por assim dizer. Como funcionará a certificação de determinada empresa na ISO 37301? Será procedido por determinadas empresas credenciadas para realizar referida certificação ISO? Sim, sempre por organismos de certificação acreditados. Aqui no Brasil, a nossa autoridade de acreditação é o Inmetro, especificamente a CEGEC. Dentro do Inmetro. Fizeste uma se você consegue consultar, né, no site do Inmetro, você vê quais são os organismos que estão devidamente acreditados para isso, exatamente. Perfeito, perfeito. Planejamento estratégico e gestão de risco é condição essencial preliminar para uma certificação ISO 37301? Excelente pergunta. A gestão de risco, sim. Planejamento estratégico, até o momento, as normas não cobram. No entanto, ela cobra o resultado disso. O sistema de gestão, ele precisa estar alinhado ao direcionamento estratégico da organização. Eu não posso ter o direcionamento estratégico apontando para um lado e o sistema de gestão apontando para o outro. Agora, como a organização chegou nesse direcionamento estratégico, ainda não é cobrado pela norma. Desde que ela tenha isso claro e que ela consiga demonstrar que a abordagem de gestão dela está alinhada com esse direcionamento estratégico, está valendo, é suficiente. Organizações públicas, estatais, sociedades de economia mista, têm um modelo próprio ou podem certificar com a ISO 37301? Podem certificar. Todas as normas ISO do sistema de gestão, no texto introdutório, ela sempre diz que é possível a sua aplicação por organizações de qualquer segmento e qualquer porte. E eu havia, en passant, até citado o exemplo dos nossos queridos vizinhos peruanos, onde nós temos ali diversos órgãos públicos, até por questões culturais deles, certificados já na 37001, anti-suborno. Tá? Perfeitamente possível, não tem problema nenhum. Isso vale, então, também para administração direta, né? Totalmente. Não está nenhum tipo de impedimento, nenhum tipo. Perfeito. Doutor, nós queremos agradecer imensamente, né, pela sua participação, pela sua generosidade em falar conosco nessa manhã, em trazer luzes, né, sobre essa ISO que é tão importante, né, como aprimoramento dos sistemas de compliance pelas organizações, seja a iniciativa privada, seja no poder público, como o senhor referiu agora. Agradecendo em nome da OAB pela sua participação, renovando
o nosso esforço aqui pelo aprendizado e pela formação dos nossos colegas advogados e de toda a nossa classe. Muito obrigada, um bom dia, um bom trabalho. Lhe devolvo a palavra, então, para as suas declarações finais, antes de apresentar os nossos próximos palestrantes. Te agradeço muito, Débora. Débora, André, Cliverson, pela lembrança, pela generosidade, pelo carinho que me receberam. Espero ter ajudado. Estou sempre à disposição, que vocês precisarem, podem contar comigo. Tendo disponibilidade de agenda, é um prazer. Desejo a vocês aí uma grande continuidade de evento, um bom dia também, uma boa semana. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. Forte abraço a todos.